Estamos de volta com a segunda edição, segunda parte do curso para obreiros segundo o coração de Deus. Quero compartilhar um versículo com os irmãos que se encontra no livro de Provérbios, Provérbios de número 13, e o versículo 12, que diz assim: a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore de vida. Um obreiro tem que aprender a esperar, ter paciência. E muitas vezes isso corrói o coração, dá uma certa ansiedade, pelo fato de que o nosso tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. E nós, os seres humanos, temos a tendência de querer tudo para já, para agora. E Deus nos ensina a esperar. E muitas vezes eu tive que esperar as promessas de Deus se cumprirem. Isso dá uma certa angústia, parece que nunca vai acontecer. Mas quando descansamos o nosso coração em Deus, aí as coisas acontecem. Isso é muito interessante, isso, saber esperar, né? Começa até pela nossa vida pessoal, né? Quantas coisas nós queremos e às vezes elas são inatingíveis naquele momento, momentaneamente, inatingíveis momentaneamente. Eu quero ter algo, eu quero conquistar algo e não consigo. E aí isso acaba frustrando a vida da pessoa e acaba interferindo na fé da pessoa. Acaba interferindo na fé da pessoa. Sinceramente, eu vou dizer algo para você assim. Eu teve muitos momentos na minha vida, da pastora, que teve coisas que nós queríamos conquistar, mas nós nunca deixamos, né, a nossa fé abalar. Pelo contrário, eu sempre digo, Deus proverá. E a tendência humana é ter pressa. Nós temos pressa. E Deus, calma, calma. Tem muitas situações na minha vida, desde que eu aprendi a ouvir a voz do Espírito Santo, embora tenha que ainda aprender a ouvir um pouco mais, muitas situações, e tem casos, né, fatos bem recentes até, que aí vou fazer tal coisa, Deus, calma, não faça, não é ainda, não é hoje, mas aos nossos olhos parece que vai dar tudo certo, não tem o porquê não dar certo, mas Deus sabe o porquê, porque Deus está falando não vá, não faça, e nós insistirmos, desobedecermos, porque queremos que a nossa própria vontade se realize, pode vir as consequências, né? Tu falaste uma coisa ali no início, que quando a gente se converte, as coisas são muito novas para nós, né? Novas. A gente acha que as coisas vão acontecer assim num estalo de dedos. A gente acha que vai ser tudo um mar de rosas e não é. Não é. A caminhada da fé não é mar de rosas. Se tu pegar ali na palavra de Deus, no Evangelho de Mateus em diante, você vai ver quão dificultoso foi para Jesus e quão dificultoso foi para os apóstolos. Quão dificultoso foi para eles depois que Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus e está preparando lugar para aqueles que são fiéis. Quantas dificuldades eles tiveram, mas eles não deixaram a fé deles cair. Não deixaram a fé cair. Quando um obreiro, uma obreira, deixa a fé cair, ele começa a ficar uma pessoa cética, mesmo estando na igreja. Ele começa a não acreditar mais. Ele começa a não confiar mais. Ele não sabe esperar mais. Ele quer que aconteça, aconteça, e ele acaba se frustrando, porque ele muitas vezes coloca a esperança dele aonde? Ele coloca a esperança dele nas suas forças, nas suas E nas finanças, situações, né? né? Ó, o que diz aqui, ó. Só um momentinho antes, enquanto falava, me veio na mente assim, os discípulos, melhor dizendo, do passado, que viveram junto com Jesus, após Jesus, não deviam ser muito ansiosos, né? Imagina, hoje surge uma situação, um pedido de oração, né? No hospital, numa casa, um socorro para uma família, entramos pro carro e dali em poucos minutos estamos lá, né? Tempo de Jesus, dos discípulos, meus discípulos, quantos dias tinham que caminhar até chegar no local para prestar o socorro espiritual para as pessoas? No caso de Lázaro, né? 4 dias depois que Jesus recebeu a notícia, foi isso, né? Foi. Que Jesus chegou lá, né? Mas, aos olhos
de todos, parecia que não iria dar tempo. Ele estava morto, estava já em estado de decomposição, mas não, era o tempo certo para Jesus. Tanto é que ele ressuscitou o seu amigo Lázaro. É mais ou menos assim, quando acontece um acidente de qualquer espécie, seja ele doméstico, seja ele de trânsito ou de trabalho, né? Quando a gente pega o telefone para ligar para emergência, né? A gente quer que naquela ligação já a ambulância esteja ali. Minutinhos parece uma Pá! eternidade. Né? E tu vai calcular do tempo que tu ligou, do tempo que tu ligou para o socorro, tu vai olhar, vai se passar entre 4, 5, 6 minutos e é eterno. Eternidade. É eterno. É eterno. Então as coisas de Deus, elas... Por isso que diz, né, que um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos, Né? Então, na terra como um dia no céu. como um dia no céu. Ou seja, é rápido. Nós falávamos essa semana sobre os anjos, né? Que tu falava que tu pediu para os anjos te ajudarem em uma tarefa, né? Eu aprendi isso. Né? Pediu para os anjos ajudar ela numa tarefa aqui. E ela não viu os anjos, mas ela viu a ação de Deus. Amém. Agora eu faço isso sempre. A ação dos anjos. Ela viu a ação dos anjos, por exemplo. Porque, irmãos, nós como servos do Senhor, como discípulos, como ovelhas do rebanho do Senhor, nós clamarmos ao Senhor e pedimos o socorro dele, não terminamos de clamar, o anjo já está do nosso lado. O anjo já está pelejando pela gente. Então vai ter momentos na tua vida, você obreiro, você obreira, futuros missionários e missionárias, né? Vai ter momentos na tua vida que não vai ter ninguém na tua volta. Vai ser tu e Deus. Ponto. Vai ser tu, a tua esposa, teus filhos e mais ninguém. Vai ter aquela hora que você vai pegar o teu telefone e aí você vai tentar discar para o teu pastor, você vai tentar discar para um outro irmão, para outra irmã e não vai conseguir. É você e Deus. Sabe por quê? Porque tem pelejas, tem batalhas que é só você e Deus. E você estar na obra, vai acontecer essas coisas. Quando você está na obra de Deus, vai ter esses momentos. Quantas vezes lá na Grande Porto Alegre, né, pastora? Né, nós não éramos obreiros ainda, né, mas éramos membros ainda, já membros de uma igreja, né, do corpo de Cristo. Quantas vezes não tinha como buscar socorro de ninguém, né? E aonde que a gente recorria? A Deus. A Deus. Deus supria essa necessidade financeira, Deus supriu a necessidade de alimento, Deus supriu a necessidade de moradia, Deus supriu a necessidade de condução, Deus supriu a necessidade de vestimenta, Deus supriu a necessidade da saúde da gente. Então, o tempo vai passando, falando em saúde, o tempo passa, a gente não é mais menino, a gente não é mais aquele piá, né, como a gente diz aqui no sul muito, né, aquele piá, aquela menina que corria e saltava, que tem N sonhos na cabeça, né? Hoje nós vivemos uma realidade, vivemos a realidade mesmo, né? Eu passei, né, na minha vida particular de coisas assim, por coisas, situações que até hoje, em certos momentos, eu paro para pensar. Eu não precisaria ter passado, né, por essas coisas. Por que eu passei por isso, né? Mas Deus sabe o porquê, né? Não vou dizer que foi 100% obediência, quem sabe algumas coisas por desobediência, mas outras também para ter aquela experiência, para estar ajudando pessoas, né, futuramente, como já estamos fazendo hoje. Porque as melhores experiências, claro, sempre Jesus, né? Em tudo nós devemos nos inspirar nele, mas nada melhor ter, né? Ou melhor, é bom também ter, né? Experiências assim de simples seres humanos, né? De pessoas. Para um dia, pessoas dizem, mas se eles vencerem, nós também podemos vencer, né? Então, é por isso que nós estamos aqui hoje, falando a palavra com humildade, né? Que é o nosso objetivo, não é querer mostrar soberba, não é querer mostrar que nós somos superiores a alguém, não, ensinar Não. com humildade. Assim como eu oro, né? Tenho orado, né? Para Deus, pedindo, Deus, levanta em minha família pessoas que sejam ainda mais fortes do que eu na oração, que jejuem mais ainda do que eu, que orem mais ainda, né, para me ajudar, dar cobertura espiritual para minha família. E Deus tem feito isso. Eu sei que Deus a cada dia está levantando pessoas dentro da minha família, né, familiares, para estar também orando uns pelos outros, né, porque quanto mais apoio nós tivermos, melhor é. Assim eu também peço
para Deus continuar levantando dentro do ministério onde servimos, né? Pessoas para continuar nos ajudando. Quanto mais apoio nós tivermos em todos os sentidos, né? Espiritual, financeiro, melhor é para o crescimento do ministério e para aliviar, né? Não fardo, mas para nos ajudar também nas tarefas, porque duas pessoas não conseguem estar em todo o tempo, né? Em todos os lugares, porque somente Deus faz isso. Mas por isso Deus nos chamou e chamou você, né? Que está nesse grupo e que está participando conosco desse curso, o Obreiro Segundo o Coração de Deus. E é importante algo que você falou ali que me chamou a atenção, né? Todos nós temos nosso trabalho secular, né? Ou seja, ele de carteira assinada, seja ele sem carteira assinada, um trabalho informal, né? Todos nós temos aquela rotina de trabalho, né? Nós vivemos numa região aqui onde há muita região agrícola, né? Muitas pessoas trabalham na agricultura, muitas trabalham no comércio, outras têm as suas empresas, né? E isso cansa, mas chegou aquela hora de ir para o culto, principalmente quem é obreiro, tem que vencer o cansaço, tem que vencer essas dificuldades. E aí acaba caindo na comodidade. A pastora falou algo ali, né, sobre finanças, né? Um dos pontos que nós queremos tocar é sobre finanças na vida de um obreiro, né? Muito importante. E você vai dizer assim, bom, agora começou a etapa do vai falar de dinheiro. Isso é necessário, irmão. É necessário, irmã. Né? Para você ser um obreiro, para você estar na frente de um trabalho, você liderando um grupo de jovens, você liderando um grupo de crianças, você liderando o grupo da adolescência, da juventude, né, como se diz, um grupo de idosos, de um departamento que seja da família, né, ou de ação social. Um dos pontos que tem que ser frisado e não pode escapar é fidelidade no dízimo, né? Mesma coisa, a gente não pode estar colocando alguém, um obreiro, que não é fiel no dízimo, a estar orando pelo dízimo. Não é bênção para os demais, nem para si mesmo, né? Então o dízimo ele tem que andar junto. Nós estamos devolvendo ao Senhor. E principalmente para fazer a obra do Senhor, nós precisamos ser dizimistas. Precisamos ser dizimistas. Para não haver brecha, para obedecer a Deus em tudo, né? Eu sou dizimista, a pastora é dizimista, nosso filho é dizimista, né? Embora que ele não faça obra, né? Mas ele é dizimista. Então o obreiro tem que ser fiel no dízimo. O pastor ele não vai ficar cuidando lá, né? Pedindo pro secretário ou pro tesoureiro, né? A pastora Vera dizimou, o pastor Paulo dizimou, o irmão fulano, ciclano dizimou. Não, isso é com você e Deus, a tua fidelidade é tua e Deus. Então se você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus próspero, você tem que ser fiel também no dízimo. Você tem que ser fiel no dízimo. Eu já ouvi muito, né, de pessoas de outros irmãos, né, em Cristo, de outros ministérios, até comentarem, né? Ai, o pastor dá oportunidade lá naquela minha igreja para fulano porque ele é um bom dizimista, né? Acontece muito isso, né? Mas eu não estou lá para saber, não estou no coração da pessoa para saber, né, o que acontece. Mas talvez em alguns casos sejam realmente por obediência, né? A pessoa procura ser fiel em tudo, então são esses que Deus chama, né? Esse negócio eu já ouvi as pessoas falarem muito, né? Ah, o fulano lá deve dar um bom dízimo, por isso que ele é obreiro, né? E falando sério, irmãos, isso acontece em alguns lugares, né? Não vamos generalizar, né? Dentro do nosso ministério isso não acontece e jamais vai acontecer. Se acontece, nem fica sabendo. Não, de pôr oportunidade, sim, entendeu? Sim, o fulano dá tanto. E o que a gente vê hoje, você que é um obreiro, de repente hoje você é um obreiro, você vai tratar bem aqueles irmãos que te convidam para ir na casa deles, para um final de semana, para um almoço, estão sempre te convidando, e porque eles têm uma aquisição financeira melhor do que o outro. E aí você não vai visitar o irmão lá, que humildezinho que precisa, que está precisando de uma palavra, muitas vezes da tua companhia lá. Por quê? Porque ele não tem nada a te oferecer. Sendo que a palavra do Senhor diz que nós temos que amar todos iguais. Eu pregava esses dias na igreja sobre a balança de Deus, que Deus não venha te achar em falta.
Não venha achar a mim, você em falta no peso dele, na medida dele, né? Mas que nós sejamos fiéis no dízimo. Você quer prosperar, irmão, financeiramente, tem algumas etapas. Primeiro, você trabalha. Você tem que trabalhar, né? E tem muitos obreiros que ficam o dia todo assim de braço cruzado, não faz nada, ficam esperando de Deus e ficam esperando migalhas, que o irmão dê alguma coisa, que o pastor dê uma coisa, e ele quer ser obreiro. Não, Deus não chama quem está parado, Deus chama também quem está trabalhando. Então você quer prosperar, trabalha. E do teu trabalho para prosperar, você dizime a 10ª parte do que você ganha. A palavra do Senhor diz, né? Foste fiel no pouco, no muito te colocarei, ou algumas versões, no muito te abençoarei. Então, não é só financeiramente, claro, né, que essa palavra fala, né? Espiritualmente, mas sim em todos os sentidos. É, aqui fala muito também de coletas, né? O livro de 1 Coríntios, Paulo frisou, né, sobre as coletas para os crentes de Jerusalém. Era uma realidade que viviam naquela época, né? Porque o dízimo era para manter o que? Os levitas da casa, os sacerdotes da casa e manter a casa do Senhor, né? Os dízimos hoje também são para manter a casa e até mesmo aqueles que trabalham, né? Muitas vezes vai ter missionários que vão ser sustentados com os dízimos e ofertas que entram na igreja. Eu né? lembro no início da caminhada, já administrando esse ministério para Deus, para Jesus, nós até parcelávamos, né? Caixinha de som, microfones, né? Cada conquista, nós não tínhamos aquele dinheiro para lá comprar à vista. Nós parcelávamos e aí íamos pagando, sempre com as ofertas, com os dízimos, e sempre foi investido, né? Desde as pequenas coisas. Inclusive tem um irmão hoje que testemunhava para mim, né? Que as primeiras cadeiras do ministério estão escritas assim, MJTC. Eram cadeiras de madeira, né? De palha. E Deus tocou no coração, né? Da gente. Na verdade, vamos começar assim, ó. Deus colocou no coração da gente de abençoar aqueles irmãos que tinham um ministério, né? Bem humilde, bem humilde. A igreja dos irmãos nem luz elétrica tinha, né? E Deus falou com a gente um dia, né? Num café que nós fizemos com a igreja, né? Eu não lembro direito, foi um café que a gente fez com a igreja, né? E esses pastores estavam lá convidados, né? Convidados de uma irmã que é membro do nosso ministério. E Deus tocou no coração de nós doarmos essas primeiras cadeiras, né, para esses irmãos. Só que antes de doar essas cadeiras, nós ganhamos um monte de cadeiras também e estofadas. Amém? Nós ganhamos. Então Deus colocou no meu coração de dar aquelas 20, 25 cadeiras, não lembro quantas cadeiras eram, não lembro, das primeiras cadeiras do ministério, nós compramos parcelado, né, e você falou, e eram pagos com os dízimos, com as ofertas, né. Então nós doamos para a obra de Deus. E agora nós abrimos a obra esses dias aí em uma cidade vizinha aqui, né, da onde nós moramos, na cidade de Santa Rosa. E esse pastor ele me liga e disse: pastor, nós temos as cadeiras lá, se precisar pode pegar as cadeiras lá. E eu disse: amém, irmão, a humildade desse irmão oferecer as cadeiras que eram ministérios, né? Hoje nós não precisamos dessas cadeiras, né? Porque Deus nos abençoou grandemente. Glória a Deus. Grandemente, que hoje nós temos cadeiras assim, não é para vangloriar, para abrir 2 ou 3 igrejas a mais, só com cadeiras que tem. E quando começamos a obra, que houve necessidade de sair da residência onde nós estávamos e alugar uma sala no centro lá da cidade de Parendi, nós não tínhamos nenhuma cadeira. Nenhuma cadeira. Começamos com os bancos emprestados. Os bancos de madeira, irmãos. Tu sentava nos bancos, o banco fazia assim, né? Era um reto, ele fazia assim. Foi feito por um irmão, né? Que hoje já descansa no Senhor. Ele fez como um obreiro, ele fez de coração. Ele fazia, era o irmão Celito, né? Ele fez esses bancos e cedeu ali pra gente na inauguração da igreja. Ou seja, meus irmãos, Deus está no controle de tudo. Para você ser próspero financeiramente, você tem que trabalhar e dizimar, né? O dízimo ele não vai trazer a tua salvação, mas é um complemento daquele que ama a obra de Deus. Você imaginou, meu irmão, alguém querer trabalhar, digamos, de policial, né? Ser policial, ele é policial e ele não cumprir as leis, né?
E se ele é um policial, ele vai ter que cumprir as coisas conforme a lei manda. Ele vai ter que cumprir, ele querendo ou não, ele vai ter que cumprir. É a mesma coisa, um obreiro, para ser abençoado e a obra ser abençoada, começa por aí, fidelidade. Se você for fiel no dizimar, vai ter mais pessoas alcançadas pelo Evangelho. Teve um tempo que nós apoiávamos, né, uma igreja lá na África, né, que tem, na verdade, não é uma igreja, um orfanato com 300 e poucas crianças, né, e esse dinheiro que nós mantínhamos lá era dinheiro pessoal nosso, não era o dízimo nosso. Nós dizimávamos no ministério, mas o que entrava muitas vezes para nós do meu trabalho, do trabalho da pastora, nós depositávamos para esse irmão lá na África, manter nessas crianças, né? É um trabalho que pode ser feito através de dízimos e ofertas. É um trabalho que pode ser feito também de dízimos e ofertas. É para a obra de Deus. Mas tem muitas pessoas que dizem assim, ó, eu quero ser obreiro, mas eu não concordo com o dízimo. Então está por fora do que a palavra de Deus diz. E é tão gratificante poder retribuir, né? Deus dá tudo para nós, né? Financeiramente, a saúde. E é tão bom, tão gratificante. Quando eu morava na cidade onde eu morei, né, antes de voltar para minha cidade, eu trabalhava até 8h30 no sábado. E muitas vezes, né, era o dia do pagamento, estava ali, tinha recebido na semana. E eu ficava com aquela ansiedade, né, de levar o dízimo, porque sempre eu quis, né, primeiro o dízimo, depois eu fazia as minhas coisas pessoais. Então muitas vezes eu saía, né, atrasada já, chegava no andamento do culto metade para mais, mas para não ficar com o dízimo guardado, para poder levar, para não esperar até o próximo culto, né, para levar o dízimo. Isso foi sempre uma alegria para mim muito grande, uma satisfação que só mesmo quem sente entende. E isso é muito interessante, nós permanecermos fiéis ao Senhor, ter o amor de Paulo, que Paulo estava com a Bíblia aberta aqui agora, né? O mesmo amor que Paulo tinha lá pelo povo de Filipos, né? Pelos filipenses, né? Era o motivo da fidelidade deles pelo Evangelho. Eu abri agora aleatoriamente, né, pastora? Fidelidade, né? Em todas as áreas, só que hoje nós estamos frisando, né, o dízimo, porque é ensinamento em partes, né, para não dar muita... Olha o que Paulo falou lá em Filipenses capítulo 1, verso 3. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, né? Então ele estava alegre porque o povo de Filipos, os filipenses, tinham aceitado o Evangelho e eles entenderam que era cooperar na obra de Deus. Glória a Deus. E aí ele segue dizendo aqui, né? Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, né? Como tenho por justo sentir isto de todos vós, porque vós retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa, como na confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em estranhável afeição de Jesus Cristo. O que ele fala aqui? Ele fala de fidelidade, e ele fala aqui como se ele dissesse assim, ó, eu sinto prazer de falar dos irmãos da igreja de Filipe. Eu sinto prazer de falar dos irmãos lá da igreja de Filipenses. Então, a gente muitas vezes sente o prazer de falar de um irmão, de uma irmã, de um obreiro, pela sua fidelidade na obra de Deus. Fidelidade na obra de Deus. Né? Tem alguns irmãos que, por conta, eles pegam a água da igreja, a conta da luz da igreja, né? A água, a luz, eles pagam, outros pegam e fazem uma rachada e dizem, eu dou tanto, dá tanto, né? Espontaneamente. Mas na hora de dizimar, eles dizimam corretamente. Eu não vou dizimar porque eu paguei a conta da água, porque eu paguei a luz. Não, eles fizeram aquilo de coração. Então, irmão, se você quer prosperar, prospera no Senhor, sendo fiel no dízimo. Tocou num assunto aí que não compete a nós, né, o membro, administrar o próprio dízimo. Até de vez em quando testemunho um fato que me intrigou por anos, né? Um acontecimento que eu fiz
uma pessoa que precisava. Aí nós daí no momento que estamos ali livre, veio o vento, veio a tempestade. Mas assim termina, pastora? Porque nós estávamos, ou melhor, eu não congregava, mas não era membro, não era ainda batizada, mas meu dízimo eu levava. Então ocorreu um fato de uma moça lá que tinha 2 filhos e ela era da Bahia e estava aqui no Rio Grande do Sul e ela estava sem serviço, ela estava sem mantimento para ela e para as crianças, morava numa pecinha alugada, não tinha dinheiro para nada. E ela me relatou aquela situação, eu me compadeci e eu peguei, né, o que seria o dízimo do mês, ao invés de entregar lá no altar da igreja onde estava participando, eu comprei em alimentos para ela, né, fiz um ranchinho, um pouco de cada coisa, entreguei nas mãos dela. Só que isso, por anos e anos e anos, eu pensei, será que eu fiz correto? Eu deveria procurar ajuda, de repente, né, das pessoas que conheciam ela, daquela igreja, não tirar do dízimo. E eu me sentia culpada, né, por causa disso. E um dia eu confessei, no início do ministério eu confessei, acho que foi até num dia de Santa Ceia, noite de Santa Ceia eu confessei, porque eu me senti melhor assim. Porque eu sabia que não era o correto, embora, né, essa família, essa mulher e os filhos estavam necessitados, mas eu não me achei, digamos que digna ou correta, não foi correto, mas a minha atitude porque eu estava administrando algo que eu não deveria administrar. Mas aí eu me retratei com Deus, né, e creio que Deus me perdoa. Amém. Vamos orar? Amém. Senhor, nós oramos e te agradecemos Deus, por este poder, momento Jesus. que podemos estar na tua presença. Em nome Te agradecemos, de Senhor, por poder trazer essa palavra. Oh, Deus. Obrigado, Senhor, porque tem nos abençoado. Verdade, Abençoa Deus. cada irmão e cada irmã, Senhor, que irá assistir este vídeo, Nome Senhor. de Jesus. Esse segundo vídeo, Pai. Pois nós sabemos que tu tem planos e projetos para eles. Em nome de Abençoa Jesus. e guarda cada um deles, Pai, e prospera em nome de Jesus. Amém, Amém Jesus. e amém. Até o próximo, então. Né, a próxima aula, a próxima terça-feira. Em nome de Jesus. Amém.